Hoje é dia 26 de janeiro de 2026, meus queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigado pela presença de todos vocês. Reinaldo Azevedo esculhambou a marcha de Nicolas Ferreira e eu queria trazer para vocês aqui, para começar os nossos trabalhos, a fala da minha amiga e pesquisadora da extrema-direita, a Letícia Oliveira. Minha tela vai ficar meio louca por alguns minutos. Eu vou trazer uma thread que ela começou lá no Sky. O discurso do Nicolas sobre o Nordeste foi muito horrível. Preconceituoso, racista, só faltou chamar o nordestino de bando de demônio. Querem libertar o Nordeste, falando como se a gente fosse um bando de ignorante, precisando de um salvador sudestino. Eu espero que eles continuem falando assim de nordestino, porque daí eles não têm chance nenhuma de ganhar por aqui. E como todos eles são muito racistas e acreditam na superioridade do Sudeste e do Sul, jamais vão conseguir esconder isso, eles sempre deixam escapar uma coisa ou outra. E tem que ir atrás de quem pagou o ônibus para a galera de outros estados para ir para essa manifestação, porque eu acabei de ver que entre os eletrocutados tinha gente de Cuiabá. Aqui o trecho para quem quiser ver e ouvir no link do Metrópolis, a partir do minuto 3. Vamos ver aqui o discurso preconceituoso de Nicolas Ferreira para abrir os trabalhos. Bora. Nós precisamos fazer, e aqui... Um abraço, Lucão. Eu sei que chega na eleição, tem muita gente que guarda um sentimento, né? Contra o Norte, contra o Nordeste, mas posso falar algo para vocês? Se o PT chegou lá e manipulou essas pessoas, é porque nós não conseguimos chegar perto delas para poder levar a verdade. O Nordeste vai ser livre e vai acordar! Fala de libertação do Nordeste mesmo, Nicolas. Quem sabe Deus aí manda um recado para vocês, né? Acho que é isso que tá faltando mesmo, né? É esse tipo de coisa que tá sendo colocada. Eles não conseguem, gente, eles não conseguem não serem preconceituosos, eles não conseguem não fazer campanha antecipada, eles querem fazer tudo de qualquer jeito. Por isso, inclusive, que o Nicolas faz o que ele faz. Ele, inclusive, trai a família Bolsonaro nesse processo. Porque é isso, ele se acha muito superior. O Nicolas conseguiu o objetivo dele. Escrevam. Não, eu também acho que ele conseguiu. Sem dúvida. Ele conseguiu no começo da caminhada. O final foi só para coroar. Mas que ele conseguiu o que queria, conseguiu. Claro que sim. O Nicolas já tá conseguindo o que ele quer faz tempo, né? Quem colocou o Bolsonaro em prisão domiciliar foi o Nicolas, não foi o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro depois afunda o pai na cadeia. Mas quem está manipulando o processo eleitoral é esse deputado de meia tigela de Minas Gerais, com muito voto, e com um discurso afiadíssimo. Inclusive nos preconceitos. Porque uma coisa que a Letícia não falou, mas eu digo aqui, é que sim, a Letícia está certo, eles não vão conseguir votos no Nordeste desse jeito, mas um dos objetivos dele é fomentar esse discurso xenofóbico. Claro! Eles apostam no conflito, gente. Eles apostam no caos. O Nicolas é um gestor do caos. O Nicolas não é um pacifista. O Nicolas é o cara que está pronto para a guerra. Então, é isso. Ele está se formando, na verdade, é o que o Juvencio falou aqui no chat. O objetivo dele, sem dúvida nenhuma, é virar um novo Messias. Fez lava-pés, sofreu na caminhada. Ele está pavimentando o caminho dele para 2030, sem dúvida nenhuma, os escombros do bolsonarismo. Ele está usando todo mundo. E cabe a nós, primeiro, enquanto eles estiverem brigando entre eles, não interrompa a briga, deixe eles se matarem, mas a gente tem que ficar atento que esse cara é perigoso. Esse cara pode ser mais perigoso do que a família Bolsonaro. Mais perigoso do que a família Bolsonaro, porque a família Bolsonaro está em frangalhos. A família Bolsonaro não está conseguindo tocar o emocional do merda do Jair preso. E aí eles brigam entre eles. E quem tá atento ao futuro em 2030? A Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro foi para lá. Foi pra marcha do Nicolas. Tá cagando pro marido, mas cagando gigantescamente. Gigantescamente. O Nicolas é perigosíssimo.
E é perigoso pelas razões que a Lia Sérgio está falando aqui no chat. Claro. É o que ele mais quer, gente. Ele quer um espaço pavimentado para isso. E o imbecil é o Carluxo, que foi lá endossar, ou ele só largou a mão da família e foi fazer pose? Eu acho que ele foi mais fazer pose mesmo. Mas é isso, gente. E vai acontecer, já vi que citaram aqui no chat, a gente tem que ficar atento com os traíras dentro do nosso campo. Agora é o momento da gente estar unido numa unidade pelo presidente Lula. E para denunciar isso que o Nicolas está fazendo como tentativa de golpe. Isso aqui para ocupação dos quartéis e virar um novo 8 de janeiro é 2 palitos. É 2 palitos. É isso aqui. Então, a gente tem que ficar de olho nesses caras e coibir, e precisamos pressionar o Supremo Tribunal Federal para ficar de olho nessas questões e sancionar eventualmente. E prender eventualmente pessoas desse tipo. Eles vão fomentar sempre, eles estão para sempre presos, gente, na questão do golpe. Eles sempre vão ter que dar golpes. Eles não conhecem outra forma de atuação. Eles não conhecem outra forma de agir. Então, é isso. E o Nicolas, com certeza, como diz ali a Sérgia, teve a cota dele de fomentar o 8 de janeiro, mas não foi sequer indiciado. Teve muita gente que fomentou aquilo ali. E muitos que estão agora na rua. Tava o Gayer, tava a Zoe Martinez, tava o Adrilles. Cadê esses caras investigados, Alexandre de Moraes? Pessoal que diz que tem ditadura da toga, tem porra nenhuma. Não tem ditadura da toga. Teve ali uma punição localizada no Jair Bolsonaro. Mas cadê os demais? O Bolsonaro não é o único golpista. Não é o único líder de movimento. A gente está vendo agora. Estão formando uma nova liderança que pode jogar esse país no inferno. No inferno. Então a gente tem que ficar de olho, gente. E temos que nos livrar dos traíras dentro do nosso campo. A gente não pode contar com quem vê o Nicolas com bons olhos. Um cara que ataca a comunidade trans. O cara que ataca a comunidade diversa. Não é identitarismo isso, gente. É bom senso. É a esquerda. O que o Nicolas quer é o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. E o Lucão falou aqui, se alguém duvidava se o Nicolas é fascista ou não, o uso dos corpos dos seus seguidores nesse evento é prova cabal. Claro. Claro, os caras foram eletrocutados lá com raio. O Nicolas nem aí. Dane-se. Dane-se, tem que ser esculhambado pelo Reinaldo Azevedo. Tem que ser esculhambado pelo Reinaldo Azevedo. Dane-se, o Nicolas não liga pro povo. O Nicolas simplesmente não liga. O Nicolas é o que ele é. E a gente tem que ficar atento a isso. A gente tem que ficar esperto a respeito disso. Senão as coisas vão piorar muito. O cara fez uma marcha messiânica. E esse é o real problema que nós temos com a comunidade evangélica no Brasil. Porque vai ter pastor recomendando o voto nesse canalha. Vai ter pastor dizendo que o Lula é do demônio porque nós nos opusemos a essa marcha. Vai ter gente, inclusive políticos que nós entrevistamos aqui, que vai dizer que a marcha do Nicolas acordou o Brasil. Acordou para mergulhar no inferno, né? Acordou para mergulhar no pesadelo. Mas tá rolando. Tá rolando, tá se criando um caldo, gente. 26 não vai ser fácil. Nós estamos num ano complicadíssimo. Num ano em que a gente tem que reforçar isso aqui que eu postei ontem no Instagram. Inclusive no dia do aniversário do ministro da Economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, é isso aqui que a gente tem que reforçar. Sim, o brasileiro não come
o PIB. Mas esse é o legado do governo Lula. Esse aqui é um infográfico do Poder 360, que eu vou trazer aqui para vocês. Terceiro mandato de Lula terá crescimento superior a 10%. Nós recuperamos a economia nos patamares dos 2 primeiros governos Lula. Passamos o patamar de Dilma 1. E vamos entregar muito mais se Lula tiver o seu 4º mandato. Os anos do PT foram os melhores anos para a economia brasileira. Mesmo com a crise de Dilma e Temer no 2º mandato. Então, nós temos que defender isso aqui. A gente tem que defender os números, a gente tem que defender a matemática da coisa. Porque se a gente não defender a matemática da coisa, o que vai sobrar para a gente é caos. O que vai sobrar para frente é a recessão de 3,8% na época do Temer ou o crescimento pífio do Bolsonaro de 5,7%. Tá? Então, a gente precisamos ver se esse escândalo do Banco Master não chega no Nicolas. E é importante o que o Lucão falou, para quem acha que o PIB não afeta a economia, é que o PIB sozinho não explica a economia. Isso é importante de dizer. Mas o Haddad está entregando a rapadura. Entregou uma reforma tributária. Ah, mas entregou também um teto de gastos. Eu também sou crítico ao teto de gastos, gente. Mas ele entregou. Entregou praticamente o dobro do crescimento na época do Bolsonaro. Entregou praticamente. A inflação está controlada. A única coisa que os economistas liberais estão criticando é endividamento. Mas a economia brasileira vai bem. Vai bem. E nós precisamos dar esse recado para as pessoas que nos acompanham. Por isso é fundamental que vocês financiem o nosso trabalho. Pinguem em superchats, pinguem em Pix. Ajudem aqui na Folha TV para a gente manter tudo funcionando. Se não, gente, se a gente não explicar para as pessoas o que está acontecendo, vai acontecer isso aqui que a Michelle Bolsonaro já está endossando. Olha isso. A Michelle Bolsonaro está em campanha pelo Nicolas. Ela está em campanha pelo Nicolas. Escreveu aqui no Instagram: Nicolas, você é separado por Deus para este tempo. A luz do Senhor resplandece no seu rosto e a unção que há sobre a sua vida quebra julgos e abre caminhos. Você carrega a palavra com a verdade, ousadia e temor, e por onde passa, o sobrenatural de Deus se manifesta. Deus tem algo grande, governamental e transformação para a nossa nação através da sua vida. Ele te conduz com sabedoria, discernimento, coragem e justiça para impactar gerações. O Brasil acordou o 06, chamando ele de 06. Lembra que Jair te adotou em Minas Gerais? Declaro Zacarias 2,5 sobre sua vida. Eu lhe serei um muro de fogo ao redor, diz o Senhor, serei sua glória no meio dela. Que Deus guarde tudo o que leva o seu nome, sua casa, sua família, seu ministério e seu chamado. Que Deus restaure plenamente sua saúde e renove suas forças. Declaro que nenhum mal prosperará contra você, que seus passos são guardados pelos anjos do Senhor e que você é instrumento vivo de Deus para esta geração. Como você diz, a base vem forte, o povo de bem te ama, te honra e intercede pela sua vida. Você é gigante. Obrigada. Cara, ele tá sendo endossado pela Michelle Bolsonaro. Vamos ficar esperto. Vamos ficar esperto. Deus se manifestou em um raio. Mas vamos ficar esperto, gente. Isso aqui é um perigo. Isso aqui é um perigo. Fascista. Fascista é isso aí. Fascista é isso aí. Mas se é bom para a economia e Brasil, por que os mercados são tão contra o governo? Porque o mercado gosta de fascismo. O mercado, primeiro, ele não gosta de Estado. E economia funcionando é também o Estado na economia. O Estado como indutor na economia. Não é uma simples matemática. Eles têm uma visão que, por exemplo, o mercado nunca lucrou tanto naqueles anos de pibinho. Isso é que ninguém explica, Marcos.
O mercado não cresce necessariamente com a economia robusta. Ele cresce com a especulação. E o governo Lula ainda faz acordos com esse mercado vagabundo. Com esse mercado cretino. Os juros estão nas alturas ainda. Tem muito rentista ganhando com a grana parada. Nesses anos todos. Os juros nos outros governos Lula foram menores. Então, gente, a gente tem que discutir o Brasil e a gente tem que contar a verdade para as pessoas. Nós estamos aqui com 16 minutos, 100 pessoas aqui nos acompanhando. Estou muito feliz com a audiência do canal, gente. Ontem batemos a nossa meta de R$500. Eu fiquei até tarde aqui na live. Mas foi bom demais, vocês todos presentes aqui, ajudando, contribuindo. Tivemos um pico de 300 pessoas conosco ao vivo. E vamos apoiar o nosso trabalho, tá, gente? Vamos apoiar a nossa iniciativa. Vamos apoiar aqui as coisas que realmente fazem a diferença para o povo brasileiro. Porque é isso, nós vamos para uma guerra esse ano. E a guerra já começou, eles já deram o primeiro tiro. O Nicolas está na rua. O Nicolas está citando o José Dirceu e falando em fazer trabalho de base com a extrema-direita. Quando é que a gente vai se tocar que é uma batalha sangrenta? Que o Lula não vai ganhar em primeiro turno? Esqueçam. Esqueçam, vai ser uma eleição difícil. Não vai ser fácil. Não vai ser tranquilo. Não vai ser de boa. A gente precisa lutar. A gente precisa entender que a gente precisa lutar. O tempo inteiro. Inclusive aqui dentro do YouTube. E não fugir das pautas. E não fugir do Nicolas. E não dizer que não tem nada acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. E a gente precisa se proteger. A gente precisa lutar, a gente precisa denunciar. A gente precisa usar o melhor dom que nós temos, que é o conhecimento, que é a palavra, que é a construção de caminhos. Como nós vencemos em 22. Nós vencemos em 22 através de uma frente ampla e através da união dos nossos esforços. Através de vocês que nos assistem aqui na live. Nos piores momentos do Lula, nós estivemos aqui. Vai ser dureza. Vai ser dureza, a gente tem que estar mais unido do que nunca. E a gente precisa estabelecer laços com o centro. Não acho ruim o nome da Simone Tebet para o governo de São Paulo. Não acho. Temos que apostar, sim, no camarada Alckmin, que não são pessoas de esquerda. E tá tudo certo. Mas a gente precisa dessas alianças estratégicas. Então, gente, vamos nos ligar. Não interessa só que o Nicolas foi fugir do escândalo do Banco Master. O problema é o que ele está fazendo na rua. Ele está fomentando um movimento de extrema-direita. Ele está fomentando o golpe, gente. Acordem. Acordem, estejam atentos. Não deixem as coisas cederem. Não achem que a eleição está ganha. Não achem que a eleição também está derrotada. Não, não está. É um terreno em disputa. Só que se a gente entregar os pontos, já era. Já era. Simone Tebet não, já importamos um estrangeiro. Querem insistir no meu por quê? Ah, cara, se o Alckmin não sair para o governo de São Paulo, eu acho que ela é o nome. O Haddad não vai sair. O Haddad vai para o Senado. Eu acho muito difícil ele disputar o governo. Tem muita gente que quer o Haddad no governo. Mas é isso. E a Fátima mandou aqui, o Nicolas fomenta o pior do bolsonarismo. Sim. Sim. Sim, é sobre isso. É sobre isso. O ódio tá na rua. O ódio tá falando com orgulho. Ó, eu tenho ódio de você. O ódio tá fazendo discurso bíblico. O ódio tá falando de Deus. Nós temos políticos que falam abertamente e fazem campanha através do ódio, odiando as pessoas, odiando tudo que a gente construiu nesse país. Eles tentaram destruir o Bolsa Família, gente. Isso é uma pecha que a gente tem que fazer colar no Bolsonaro e no bolsonarismo. Eles tentaram acabar com a Bolsa para as pessoas miseráveis que o Lula implantou, que contribuiu com milhares de pessoas nesse país. Eles foram negacionistas da pandemia, a gente tem que bater nisso o tempo inteiro. A gente precisa que exista uma memória da pandemia, que não se esqueça o que foi feito,
Porque por trás dos números do PIB tem isso. Morreu muita gente, pessoal. Nos 4 anos do Bolsonaro, morreu mais gente do que na ditadura. Falei isso numa live com o Bem-vindo outro dia. Eles fizeram uma carnificina aqui. E é por isso, o pessoal tava falando que não gosta muito do nome da Tebet, é por isso que teve gente da direita que resolveu caminhar com a gente. Por que resolveram caminhar com a gente? Porque o Bolsonaro matou um monte de gente, pessoal. Eles tentam destruir tudo que favorece os pobres, exatamente, Fátima. Infelizmente terá que ser o Alckmin. O interior paulista ainda tem memória afetiva com ele. Tebet tem ligação direta com o agro, que botou agrotóxico até na água da chuva. Pois é, mas esse agro tá com Lula. É triste dizer, mas é verdade. Esse agro tá com Lula. Essa parte do agro, né? Porque tem uma outra parte do agro que tá com o Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma. Então é importante. Não, o que você tá falando com o Alckmin é verdade. O Alckmin é o candidato dos sonhos pro nosso campo político, seja lá o que isso significa, porque foi um governador terrível. Mas é uma chance da gente ganhar do Tarcísio ou de outro nome que o Tarcísio indique. Porque pode ser ainda, e eu acredito ainda nisso, eu acho que o Tarcísio ainda sai candidato a presidente. Não acho que ele sai pro governo. Tá? Então é importantíssimo isso. E é importantíssimo a gente dizer que o pêndulo será difícil nesse ano, não vai ser fácil. E que é importante, por exemplo, 2 pessoas virem membros aqui do nosso canal para ganhar o nosso curso de jornalismo básico e para apoiar na nossa luta. A gente precisa de vocês. A gente precisa de cada um de vocês. A gente precisa do vigor, da determinação de cada um de vocês. O canal está crescendo cada vez mais. A gente está atingindo milhões de visualizações por mês. Neste mês de janeiro, nós já temos 2,3 milhões de visualizações. É uma coisa que me orgulha muito. Eu estou muito feliz do que nós conquistamos. É um pouco menor do que os 2,5 de dezembro, mas a gente tem crescido cada vez mais e tem se tornado um canal relevante no debate político, que é uma coisa que me deixa profundamente feliz. Profundamente feliz. Eu fico, assim, exultante com o que está acontecendo. Porque aí a gente consegue, efetivamente, com calma, tocar as coisas que realmente importam. Então, gente, a gente está sem nenhuma contribuição até o momento. Mentira, a gente está com a contribuição da Lia Sérgia. Obrigado, querida, pela ajuda. E ajudem no nosso trabalho, tá, gente? 122 pessoas aqui nos acompanhando. Faltam, nesse momento, gente, 2 membros e 188 de superchats ou de Pix para folhademocrata@gmail.com, conta de Alessandra. Se for ajudar no Pix, diga o valor no chat. Dedicação, bom dia. Aqui do nosso campo está do lado do Nicolas. Tem um infiltrado aí que era de um site de esquerda grande e que estava na marcha com o Nicolas, por causa da família dele. E aí é terrível isso. Infelizmente a gente teve esse sujeito fazendo isso. E vão ter outros que vão trair no meio do caminho, porque tem gente que está no nosso campo atrás de grana só, gente. Atrás de grana, atrás de ser candidato, atrás dos louros. Eu não tô aqui atrás dos louros, eu tô aqui porque a gente defende as mesmas bandeiras. Porque a gente tá do lado certo da história. Porque nós não defendemos fascismos. É por isso que eu tô aqui com vocês. Se eu quisesse grana, eu tava fazendo outra coisa. Se eu quisesse só grana, eu tava fazendo as coisas de uma maneira despolitizada. E não entendendo a gravidade do que a gente está enfrentando. A candidatura Lula é necessária demais nessa quadra histórica. Porque é o seguinte, a luta contra o fascismo é longa. Eu estava revendo a entrevista em que o Fernando Haddad diz que a extrema-direita é um longo inverno. E é mesmo. Nós estamos enfrentando um inverno. A elite brasileira tenta esconder, mas o rosto da elite brasileira é Bolsonaro. Eles tentam esconder, eles tentam botar para debaixo do tapete, mas eles não conseguem. Porque é mais forte do que eles. Eles são todos Bolsonaro.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado. Não esqueçam disso. Não esqueçam que a Michelle Bolsonaro está endossando o Nicolas. Não esqueçam que tem um caldo cultural se formando. E esse foi o principal problema da marcha de ontem. Foi legal, tal, as piadinhas com raio e tal, mas é sério. É muito sério o que está acontecendo. Por isso nós precisamos estar financiados, nós precisamos estar reforçados. A gente precisa trazer as entrevistas necessárias. Hoje à noite teremos o queridíssimo Fabiano Trompetista. Queridíssimo. Então é necessário. Obrigado, Fátima, querida. Mandou 50 no Pix. Faltam 138 e um membro, gente. Um membrinho. E a gente fecha essa live junto com os 138 restantes. Se todo mundo mandar R$1 agora, a gente fecha também. E estamos aqui, gente. Precisando do reforço de vocês. De cada um de vocês. Ajudem, estejam presentes. Porque lá na caminhada do Nicolas tinha muita gente financiando aquilo lá. E aqui, com pouquíssimos recursos, a gente está trazendo informação de qualidade para vocês. A gente está trazendo debate para vocês. A gente está trazendo fama, a gente está trazendo informação. A gente está nessa. Obrigado, Lia Sérgia, querida. Vai mandar a coluna do cafezinho. Cafezinho do fim do mundo. Luciano mandou. Pois é, Luciano. É isso aí. Isso aí, queridos e queridas. Então a gente precisa ficar atentos a isso. Estou muito feliz com a audiência, gente. Estou muito feliz aqui que estamos todos muito bem preparados para encarar todas essas coisas. Mas a gente precisa de todo o reforço de vocês, de toda a ajuda de vocês, de todo o vigor de vocês. Tá? Os fascistas estão aí. Os fascistas não vão dormir. E não vão dormir no ponto, tá? Isso é necessário. Eu concordo com você, viu, Fátima? Delone Lula mandou bom dia, Pedro. O Nicolas está fazendo o que o PT deveria fazer, trabalho de base ganhando visibilidade. Sim. Sim, só que ele está fazendo pela via do fascismo. E a gente precisa voltar para a base. Uma das bases é aqui na internet, gente. O povo também está na internet. O povo também está nas lives do YouTube. Então ajudem. Estejam presentes. Falta pouquinho para nossa meta. Um membro só. Membro é R$5 aqui no nosso canal mensais. E 138. Ajudem, fomentem, tornem a Folha Democrata, a Folha TV, o seu espaço de mídia, de informação, para você efetivamente ficar muito bem informado. E o Nicolas deveria ser caçado e preso. Eu também acho isso. Ah, Pedro, mas você é punitivista. Gente, o que ele fez ontem é praticamente uma tentativa de golpe. Ele tá excitando o gado, ele tá incitando o gado a fazer merda, a cometer besteira, a eventualmente se sacrificar por ele. Tem gente que ficou numa chuva forte ontem, com risco de morrer com raios, por causa dele. O Nicolas é personalista. O Nicolas é o que ele é. O golpe tá continuando e a gente tem que ficar muito esperto com o que tá acontecendo, tá, gente? Meus amigos, minhas amigas, esse é meu editorial de hoje. O golpe continua. Ajudem com superchats. Pinguem, estejam presentes. Para a galera que está reclamando que eu peço demais Pix e superchats, tem um vídeo meu sobre isso, que eu dou a resposta na lata. Nessa fascistada que diz que eu sou mendigo aqui no YouTube, isso não é verdade. Estou fazendo meu trabalho aqui. Vocês são os meus patrocinadores. E a gente está na briga, todo mundo junto, para ir para cima de todas as questões, tá bom, meus caros, minhas caras? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!